Estudo do livro Discuta Certo: Como casais felizes transformam conflitos em conexão. Aula 5: Alagamento emocional e a fisiologia da briga. Chegamos à nossa aula 5 do estudo desse livro fantástico do doutores John e Julie Gottman e do seu famoso Laboratório do Amor. E eu preciso ser honesto com você. Essa aula 5 responde à pergunta mais frustrante e dolorosa de muitos casais e pacientes que procuram o consultório psicológico. Na aula 4, aprendemos a regra de ouro do início suave. Aprendemos a fórmula perfeita para falar de um problema. Eu me sinto sobre tal situação e eu preciso. Foi um alívio, não foi? Parecia que tínhamos encontrado a chave mágica. Mas se você tentou aplicar isso na vida real, talvez tenha se deparado com um muro invisível. Talvez tenha usado as palavras certas, mas o seu parceiro já estava tão irritado que a fórmula não funcionou. Ou talvez no meio da briga você tenha tentado lembrar da fórmula, mas a sua mente simplesmente deu um branco. Você quis ser gentil, mas quando abriu a boca, o que saiu foi um grito. Mas por que isso acontece? Porque mesmo quando sabemos a teoria, nós falhamos tão miseravelmente na prática, na hora do conflito. Por que nos transformamos em versões tão hostis de nós mesmos com a pessoa que mais amamos no mundo? A resposta não está na sua falta de caráter, nem na falta de amor do seu parceiro. A resposta está na biologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia, a mais uma aula incrível desse livro Discuta Certo. Nós vamos mergulhar nessa aula na fisiologia da briga e no alagamento emocional. Vamos entender o que acontece dentro das suas veias, das suas glândulas e do seu cérebro no momento exato de uma discussão. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia. Ajeite seus fones e se conecte com a minha voz. Vamos mergulhar profundo nessa aula. O tigre na sala de estar. Para entender por que as nossas brigas conjugais saem tanto do controle, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos olhar para a forma como o nosso cérebro se desenvolveu para garantir a nossa sobrevivência. Imagine os nossos ancestrais caminhando na savana africana. Se eles ouvissem o barulho de um galho quebrando num arbusto próximo, o cérebro deles não podia se dar ao luxo de parar, analisar logicamente e pensar: será que é apenas o vento? Será que é um pequeno roedor? Deixe-me fazer uma análise estatística. Se eles fizessem isso e fosse um tigre dente de sabre, eles seriam devorados. Portanto, possuímos um sistema de alarme ultra rápido e extremamente eficiente, localizado em uma pequena estrutura em formato de amêndoa no centro do nosso cérebro, chamada amígdala. A amígdala é a nossa central de detecção de ameaças. Quando ela percebe perigo, ela não pede permissão ao córtex pré-frontal, que é a parte lógica, racional e sofisticada do nosso cérebro, localizada logo atrás na nossa testa. Ela simplesmente assume o comando e dispara um sinal de emergência para todo o corpo: lute, fuja ou paralise. Em frações de segundo, as suas glândulas suprarrenais liberam uma enxurrada de adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea. O seu fígado despeja glicose no sangue para te dar energia explosiva. O sangue é desviado dos seus órgãos internos, como o estômago e o intestino, e enviado para os grandes músculos das suas pernas e dos seus braços para você correr ou bater.
Até mesmo a sua audição muda. Você sofre uma exclusão auditiva, onde os músculos do ouvido médio se ajustam para focar em frequências baixas, como o rosnado de um predador, e perdem a capacidade de escutar frequências médias e altas, como a voz humana. A sua visão fica em túnel, focado apenas na ameaça à sua frente. Esse é o estado fisiológico que nós chamamos de alagamento emocional. O grande problema, querido amigo, querida amiga, é que sua amígdala é burra. Ela não consegue diferenciar um tigre dente de sabre prestes a devorar você de um parceiro ou parceira que acabou de dizer: "Nós precisamos falar sobre a fatura do cartão de crédito", num tom áspero. Para o seu cérebro, a ameaça de abandono, a ameaça de crítica ou sensação de não ser amado é codificada como uma ameaça de morte. Afinal, para um ser humano do período antigo, ser expulso da tribo significava a morte certa na selva. A matemática do alagamento, a fronteira dos 100 BPM. Mas como nós sabemos quando deixamos de ser humanos racionais e nos tornamos animais assustados, lutando pela vida? No Laboratório do Amor da Universidade de Washington, os doutores John e Julie Gottman fizeram algo inédito. Eles não apenas filmaram casais brigando, eles colocaram oxímetros e monitores cardíacos neles. E eles descobriram uma linha divisória exata, uma fronteira matemática, onde a comunicação saudável morre. Essa fronteira é marcada de 100 batimentos por minuto, 100 BPM. Os pesquisadores constataram que durante uma discussão, quando o coração de um dos parceiros acelera e ultrapassa a marca de 100 batimentos por minuto, ou cerca de 80 a 85 BPM para atletas de alto rendimento, ocorre uma mudança catastrófica no cérebro. Nesse exato momento, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento criativo, pela resolução de problemas, pelo senso de humor e, acima de tudo, pela empatia, se desliga. Ele fica literalmente sem suprimento de sangue suficiente, porque a amígdala sequestrou toda a energia para a sobrevivência. Pense na gravidade disso. Acima de 100 batimentos por minuto é biologicamente e fisiologicamente impossível ter empatia. Você pode olhar para o rosto em lágrimas da pessoa que você mais ama e o seu cérebro simplesmente não consegue processar compaixão. Ele só enxerga um inimigo, um predador. Você perde a capacidade de processar novas informações. Tudo que o seu parceiro disser será interpretado da pior maneira possível. Você não consegue ver a perspectiva do outro. Você perde a paciência e a sua única resposta será atacar, defensividade, crítica, desprezo ou fugir, paralisar, obstrução. É por isso que quando estamos alagados emocionalmente, nós dizemos coisas terríveis das quais nos arrependemos amargamente no dia seguinte. Nós pensamos: como eu pude dizer aquilo? Aquele não sou eu. E de certa forma, realmente não era. Era o seu réptil interior lutando pela vida. Vamos então analisar a partir dessa metáfora didática, o disjuntor desarmado. Para que você nunca mais esqueça esse conceito e saiba como explicá-lo ao seu parceiro, quero que usemos a metáfora do disjuntor desarmado. Imagine a rede elétrica da sua casa. Ela foi projetada para suportar uma certa carga de energia. Você está em casa numa noite de inverno. Você liga a televisão, depois liga o micro-ondas. O sistema aguenta. Então você liga o chuveiro elétrico no máximo. Liga também o ferro de passar roupas e o secador de cabelo, tudo ao mesmo tempo. O que acontece então? A carga de energia se torna avassaladora para o sistema. Para evitar que a fiação derreta e a casa pegue fogo,
O quadro de energia da sua casa tem um mecanismo de segurança. O disjuntor desarma. Plef! As luzes se apagam. Tudo fica escuro e silencioso. Isso é o alagamento emocional. É o disjuntor do seu cérebro caindo para evitar uma pane no sistema. Agora preste muita atenção nisso. Quando a luz cai na sua casa porque o disjuntor desarmou, o que você faz? Você fica na frente da lâmpada apagada, apertando o interruptor dezenas de vezes, gritando com a lâmpada: acenda! Por que você não está acendendo? Responda para mim! Claro que não. Apertar o botão 1000 vezes não vai trazer a luz de volta. Você sabe que o sistema está desarmado. Você precisa ir até o quadro de luz, esperar um pouco, desligar alguns aparelhos e religar o disjuntor para que a energia volte a fluir. No entanto, é exatamente isso que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Nós estamos brigando, o parceiro fica alagado emocionalmente, o coração dele passou de 100 batimentos por minuto. O disjuntor dele desarma. Ele constrói um muro de pedra, cruza os braços e para de falar ou começa a gritar de forma irracional. E o que nós fazemos? Nós apertamos o botão freneticamente. Nós vamos atrás dele e apontamos o dedo e gritamos: fale comigo, não vira as costas para mim, você nunca me escuta, responda! Nós estamos exigindo empatia e solução de problemas de um cérebro cujo disjuntor já caiu. É um esforço inútil, exaustivo e profundamente destrutivo. Tentar resolver um conflito quando um ou ambos estão alagados é como tentar dirigir um carro através de um furacão. A única garantia é o acidente. A dança do perseguidor e do distanciador sob o estresse. Na psicologia clínica sistêmica, nós observamos como esse alagamento cria um ciclo vicioso terrível. É o que chamamos de a dança do perseguidor e do distanciador. Vamos então criar um caso clínico fictício. Vamos olhar para a dinâmica de Marta e João. Marta quer discutir o fato de que João tem passado muito tempo no trabalho e ela se sente abandonada. Ela se aproxima dele com uma queixa. O tom de voz dela está um pouco mais alto, demonstrando sua angústia. O cérebro de João detecta essa angústia como um ataque. A amígdala dele dispara. Em menos de 30 segundos, os batimentos cardíacos de João saltam de 70 para 115 BPM. O sangue foge do rosto dele, as mãos suam. Ele foi alagado. Para se proteger dessa sobrecarga fisiológica, o disjuntor de João desarma. Ele usa o quarto cavaleiro, a obstrução. Ele desvia o olhar, fica em silêncio absoluto e começa a se afastar em direção à porta. Agora, olhamos para Marta. Quando João fica em silêncio e tenta sair da sala, o cérebro de Marta não interpreta isso como João está com a biologia sobrecarregada. Não, o cérebro dela interpreta: eu estou sendo abandonada. Isso é uma ameaça existencial terrível. Então a amígdala da Marta também dispara. O coração dela bate a 120 batimentos por minuto. Ela também fica alagada emocionalmente. Só que o alagamento da Marta não faz o disjuntor dela cair para o silêncio. Faz o disjuntor dela ativar o modo lutar. Ela precisa impedir que ele vá embora para não sentir a dor do abandono. Então ela o persegue, ela entra na frente da porta, ela eleva ainda mais a voz. João, sentindo-se encurralado fisicamente e auditivamente, recebe mais uma descarga brutal de adrenalina. Ele não tem para onde fugir, então ele contra-ataca, dizendo algo cruel e devastador apenas para fazê-la recuar. Marta chora, João sai de casa. O vínculo entre os dois sofre uma fratura exposta. Isso soa familiar para você? Quantos casais você conhece que repetem essa coreografia trágica todos os meses?
Quantos de nós já estivemos nesse exato cenário? A tragédia do alagamento emocional é que ele transforma pessoas boas e amorosas em adversários implacáveis. O problema não é o amor que acabou, o problema é que a fisiologia tomou as rédeas. Se é biologicamente impossível ter uma conversa produtiva acima de 100 batimentos por minuto, a única solução racional, científica e amorosa para o alagamento é parar a interação imediatamente. Vocês precisam religar o disjuntor, precisam esfriar o sistema. E a ferramenta para isso, ensinada por todo terapeuta de casais da abordagem Gottman, é a pausa estruturada. Pedir um tempo durante uma briga não é fugir do problema. É a atitude mais madura que você pode tomar para proteger o seu relacionamento de danos irreparáveis. É como colocar o carro no acostamento quando a luz vermelha de superaquecimento do motor acende no painel. No entanto, há uma forma certa e uma forma completamente destrutiva de pedir essa pausa. Se você simplesmente virar as costas no meio da fala do seu parceiro ou parceira e disser: "Cansei, não falo mais com você, vou dar uma volta", isso não é uma pausa. Isso é abandono emocional. Isso vai agravar o alagamento do outro. Uma pausa estruturada saudável exige regras rigorosas, combinadas previamente pelo casal em tempos de paz. Nunca tentem combinar essas regras no meio da briga. Aqui está o manual científico passo a passo de como executar essa manobra vital. Primeiro passo: o sinal combinado. Vocês precisam ter um sinal para indicar que estão ficando alagados. Pode ser uma palavra de segurança como bandeira vermelha, tempo, sobrecarga, ou até mesmo um gesto, fazer um T com as mãos como juízes de esporte. O sinal precisa ser óbvio e livre de julgamentos. Segundo passo: o anúncio da condição, falar de si. Ao pedir a pausa, você não acusa o outro, você descreve a sua fisiologia. A maneira errada de pedir uma pausa: "Você está gritando muito, estou saindo". Essa maneira, na verdade, é um ataque. A maneira certa de pedir uma pausa: "Amor, eu estou sentindo meu coração disparado. Eu estou ficando alagado emocionalmente e não consigo mais te ouvir do jeito que você merece". Terceiro passo: a regra mais importante do mundo, a promessa de retorno. Esse é o passo que salva casamentos. O maior medo de quem é deixado na sala é de que o assunto nunca mais seja resolvido, que seja varrido para debaixo do tapete. Portanto, a pessoa que pede a pausa tem a obrigação absoluta de estabelecer o momento do retorno. Você deve dizer: "Eu preciso de um tempo para me acalmar. Eu prometo que nós vamos voltar a conversar sobre isso em meia hora, ou em 1 hora, ou amanhã de manhã". Ao dar um prazo exato para voltar, você acalma a amígdala do seu parceiro. Ele não se sente abandonado. Ele sabe que você só foi trocar o curativo e vai voltar para a mesa de cirurgia. Quarto passo: o tempo fisiológico, no mínimo 20 minutos. A biologia humana tem um relógio próprio. Uma vez que as glândulas suprarrenais jogaram cortisol e adrenalina no sangue, leva no mínimo de 20 a 30 minutos para o seu corpo metabolizar e eliminar esses hormônios, permitindo que a sua frequência cardíaca caia para menos de 100 batimentos por minuto e o seu córtex pré-frontal volte a funcionar. Se você pedir um tempo e voltar em 5 minutos, você ainda estará alagado. O disjuntor ainda estará quente. A pausa deve ser de no mínimo 20 minutos e no máximo 24 horas. Mais do que 24 horas, vira fuga. Quinto passo: o que fazer durante a pausa? A armadilha da ruminação. Preste muita atenção agora. Se você for para o quarto durante os 20 minutos de pausa,
e ficar pensando: que absurdo ela ter dito aquilo, ela é tão injusta, na próxima vez que eu abrir a porta, eu vou jogar aquele erro na cara dela. Dessa forma, caro amigo, você não está se acalmando, você está cultivando a raiva. O seu coração vai continuar batendo a 110 BPM. Os doutores Gottman chamam isso de pensamentos mantenedores de angústia. Durante a pausa é absolutamente proibido pensar no parceiro ou na briga. O objetivo é o autoacalmamento fisiológico. Você deve redirecionar a atenção do seu cérebro de forma forçada. Vá ler uma revista, assista a um vídeo de comédia no YouTube, jogue um jogo no celular, faça uma caminhada prestando atenção nas árvores, tome um banho focado no som da água, coloque fones de ouvido e escute música instrumental. O seu único trabalho durante esses 20 minutos é enviar uma mensagem ao seu cérebro: o tigre foi embora, nós estamos seguros. Sexto passo, o retorno cuidadoso. Quando o tempo passar e você sentir a respiração profunda voltar ao normal, retorne e honre a sua promessa. Você pode dizer: obrigado por me dar aquele tempo. Eu estava muito sobrecarregado. Estou mais calmo agora. O que você estava dizendo sobre o cartão de crédito? Eu quero te ouvir. O domínio da própria fisiologia como ato de amor. Para os estudantes de psicologia que me escutam, percebam a profundidade clínica disto. Nós não estamos ensinando os casais apenas a se comunicarem melhor. Nós estamos ensinando-os a regular os sistemas nervosos um do outro. O casamento, a vida a dois, é um ecossistema biológico. Quando nós vivemos com alguém, os nossos batimentos cardíacos se influenciam. O estresse de um transborda para o corpo do outro. O alagamento emocional é uma infecção contagiosa. Se você gritar, o coração do outro acelera. Mas o inverso também é verdadeiro. E é aqui que reside a verdadeira mágica do amor duradouro. A calma é igualmente contagiosa. A regulação emocional é um presente que você dá a quem você ama. Quando você percebe que a sua temperatura subiu, que as suas mãos estão suando e que a vontade de atacar é gigante, e mesmo assim você respira fundo e pede uma pausa educada, você está sendo o protetor do relacionamento. Você está dizendo: eu te amo tanto e valorizo tanto nós dois que eu não vou permitir que a minha biologia fora de controle machuque você. Reconhecer o próprio alagamento exige uma humildade extraordinária. Exige quebrar a ilusão de que somos seres puramente racionais e aceitar que, às vezes, nós somos apenas mamíferos assustados precisando de conforto e de tempo. Na próxima vez em que você sentir o sangue ferver durante uma discussão, lembre-se do tigre na sala de estar. Lembre-se do disjuntor desarmado. Pare, respire, peça um tempo. A empatia mora do outro lado da cama. Exploramos nessa aula um conhecimento que tem o poder literal de salvar um relacionamento do colapso nervoso e físico. A pausa estruturada é o escudo que protege a relação contra danos traumáticos. Mas e se você não perceber o alagamento a tempo? Nós não somos perfeitos. Mesmo com todas as aulas, todas as técnicas e todo o amor do mundo, vai chegar o dia em que o disjuntor vai cair sem você notar, a regra dos 100 batimentos por minuto será rompida e a bomba vai explodir no meio da sala. Você vai dizer algo que não devia. O seu parceiro vai se defender com rapidez. O avião que tentávamos pousar suavemente na aula passada vai entrar em queda livre e turbulência. O que fazer quando o caos já está instalado? É o fim da linha? Se a briga escalou, o relacionamento está condenado? A resposta da ciência é um grande não. O laboratório dos doutores Gottman fez mais uma descoberta brilhante. Eles notaram que todos os casais, até mesmo os mais felizes e os chamados mestres dos relacionamentos,
cometem erros gravíssimos de comunicação. Eles também gritam, eles também têm inícios ásperos, também se alagam. Então, qual é a diferença entre eles e os casais que acabam no tribunal de divórcio? A diferença reside em uma habilidade muito específica, uma ferramenta secreta que eles ativam no meio da briga, instantes antes do avião colidir com o chão. Eles sabem como puxar o freio de emergência para parar a escalada da negatividade. Eles sabem como consertar a comunicação enquanto ela está quebrando. Essa habilidade é, de longe, o fator de sucesso mais importante em todo o estudo de relacionamentos conjugais. E é exatamente sobre ela que vamos falar no nosso próximo encontro. Nossa próxima aula, aula 6, chama-se O Freio de Emergência, Tentativas de Reparação. Vamos aprender a técnica milagrosa de desarmar bombas atômicas emocionais com uma simples frase, um gesto ou até mesmo um pouco de humor, garantindo que o seu amor sobreviva a qualquer turbulência. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa aula, suas percepções. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e, é claro, coisa boa a gente compartilha. Um conhecimento tão importante para a nossa formação enquanto psicólogos, também para os relacionamentos, não pode ficar só com você. Então, compartilha com sua família, coloca no grupo da faculdade, no grupo dos amigos, envie para o seu namorado, para a sua namorada. Vamos disseminar o conhecimento eficaz e eficiente da psicologia. Esse conhecimento dessa aula tem a capacidade de salvar relacionamentos, melhorá-los e também aprimorar a nossa prática clínica. Beba uma água, beba um café, estique a coluna e não vamos perder tempo. Vamos para a aula 6, o freio de emergência, tentativas de reparação.